Olá, meus caros empresários e empresárias que me acompanham por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal Gestão de Vida e Negócios, um canal que eu compartilho com vocês semanalmente conteúdos sobre gestão empresarial, que podem tirar a sua empresa da crise, podem ajudar a sua empresa a crescer e ser uma empresa de sucesso. Hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto que é muito comum no meio das pequenas empresas e ainda vai ou falir ou vai matar muita gente. Gente, eu não tô brincando, isso é muito sério. Se eu fosse vocês, eu assistiria esse vídeo até o final para entender o que acontece com os empresários. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e eu estou aqui para ajudar você com essas questões que impedem você de ter uma empresa de sucesso e muito mais lucrativa. Mas antes de eu começar com o conteúdo, eu vou pedir uma ajudinha para vocês. Clica aí no botãozinho de curtir para que esse vídeo possa chegar para mais e mais pessoas. Se vocês curtirem, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar o vídeo para mais pessoas. E assim como vocês, mais empresários que estão precisando de ajuda podem se beneficiar desse conteúdo. Ah, tem mais um detalhe. Vai lá, aproveita, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para que semanalmente você receba as notificações de todos os conteúdos que eu coloco por aqui. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo, né? O tema de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para aqueles empresários que por algum motivo adoram centralizar todas as tarefas e decisões. Sabe aquele empresário que quer fazer tudo sozinho? Exato, gente. E aí, assim, se ele quer fazer isso, vai ter duas alternativas, né? A alternativa da derrocada, e eu não estou exagerando. Ou eles acabam não dando conta, né, de tudo e negligenciam a parte do trabalho estratégico da empresa. E, minha gente, o trabalho estratégico é onde está a lucratividade e o crescimento da empresa. Ou também, ao longo do tempo, eles acabam explodindo. Gente, brincadeiras à parte, não vamos ser trágicos, né? Mas assim, eles acabam adoecendo de tanto trabalhar. Aí vem estresse, vem depressão, vem síndrome de burnout, que assim, síndrome de burnout é a sensação do momento nos consultórios, né, gente? Que é a síndrome do esgotamento motivado pelo trabalho. E muitas outras doenças que podem ser ocasionadas em decorrência dessas, né? Mas aí, você que tá aí do outro lado da telinha me assistindo, me conta. Você tem ideia o porquê que os empresários, eles têm tanta dificuldade de delegar tarefas ou decisões para os seus colaboradores, para os seus inferiores? Gente, eu vou falar que isso é algo muito comum no meio dos pequenos empresários. E existe um fator muito comum entre todos os pequenos empresários, que assim, que eles acham que se eles fizerem todo o trabalho sozinho, eles vão economizar dinheiro no final do mês e aí eles vão ter mais dinheiro em caixa. Isso é uma característica comum para quase todo pequeno negócio, que principalmente os que estão começando. Mas não é sobre essa característica que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? Eu vou falar sobre outros dois pontos. E os outros dois pontos que eu vou mencionar hoje são os seguintes. Tem um empresário que não delega por causa do seu perfil comportamental e daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais e você vai entender muito bem o que é esse trem de perfil comportamental. E também tem aquele empresário que não delega porque ele tem medo de ser passado para trás, ele tem medo de ser enganado. E, gente, deixa eu falar para vocês, esse assunto, ele parece meio técnico, né? E aí vai vir aqueles haters de autoconhecimento, né? E aí eles vão falar assim, ai, isso não é para mim, isso não funciona, eu nasci assim, o mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, isso não vai dar certo pra mim. Gente, é aquele mimimi de doer, né? Aff, que preguiça.
Mas eu vou te falar o seguinte, gente, autoconhecimento é um item fundamental para o empresário ter sucesso. Quando você entende o que você faz e por que você faz determinadas coisas, fica muito mais fácil traçar um plano estratégico para você atingir a melhoria que você precisa. Então, assim, logo se você é um empresário centralizador e não consegue entender quais os motivos te levam a agir assim, você tem dois caminhos. O primeiro é colar nesse vídeo e me assistir aqui até o final e depois refletir sobre suas ações. E aí, se você ficar com dúvida, você pode escrever aqui embaixo nos comentários, ou você pode me perguntar lá no Instagram. Pega papel e caneta e anota. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá no Instagram e procura por @SimoneBoninhoOficial. E aí lá eu interajo com todo mundo, eu respondo suas perguntas e eu vou poder sanar as dúvidas de vocês. O outro caminho é continuar centralizando tudo na sua empresinha. E sim, minha gente, empresinha por quê? Uma empresa onde as atividades não são delegadas, elas não crescem. E aí também, se você não delegar tarefas, você pode aguardar para curtir os seus momentos de doença daqui a alguns anos, né? Minha gente, eu só vou falar uma coisa, né? Se for essa última opção que vocês escolherem, vou dar um conselho. Guarda bastante dinheiro, porque isso pode te custar muito caro. Além de te custar a saúde, vai te custar muito dinheiro. Então é isso, minha gente. Recado dado. Vamos continuar esse vídeo para os que desejarem se desenvolver e desenvolver suas empresas, não é mesmo? E agora eu vou começar para vocês explicando o primeiro item, que é sobre o perfil comportamental. Mas você vai me perguntar, que diabos é isso, Simone? Então, assim, para quem não sabe o que é perfil comportamental, em uma linguagem bem simples, é uma forma de compreender e identificar como nós reagimos diante de uma determinada situação. Ponto. Nós precisamos entender, gente, que nós somos seres humanos, que nós somos diferentes em muitos aspectos. É como se cada um nascesse com um chip pré-instalado já com determinadas características comportamentais. E aí vem a nossa educação, que a gente foi submetido ao longo da nossa vida, o ambiente que a gente viveu quando criança ou vive até agora na fase adulta. Todos esses itens, eles ajudam a determinar o comportamento que nós temos. E o perfil comportamental, ele serve para a gente poder entender essas características tão peculiares do ser humano. Mas vamos aos exemplos do mundo empresarial, que é isso que interessa pra gente, não é mesmo? Eu adoro exemplo porque eles tornam o entendimento mais fácil. Então, assim, não saber delegar tarefas, não entender um feedback como uma oportunidade de melhoria, sim como uma crítica, ser mais ou menos produtivo quando é submetido a uma situação de pressão, saber lidar com equipes, se dar melhor em trabalhos técnicos ou se dar melhor em trabalhos em equipe, ou gostar de trabalhar de forma individual. Tudo isso faz parte do perfil comportamental do indivíduo. E por que é tão importante entender o perfil comportamental para sermos bons empresários? Gente, eu sou a favor em cima de nós trabalharmos em cima das nossas habilidades naturais. Porque as nossas habilidades naturais, elas geralmente estão ligadas ao que a gente gosta de fazer e aquelas coisas que a gente faz bem sem esforço. Sabe aquela coisa que parece que a gente já nasceu sabendo, assim, a gente faz com maestria e sem a menor dificuldade e com o maior prazer? Exato, gente, isso é uma habilidade natural. Mas quando nós nos tornamos empresários, há certos tipos de características que nós precisamos desenvolver caso a gente queira ter sucesso. Porque se a gente não desenvolver essas características, a nossa empresa não vai crescer e ela não vai ter lucro. O exemplo clássico desse tema que eu tô falando no vídeo é o empresário que não sabe delegar tarefas. Exato. Então, pessoas, me entendam. É humanamente impossível que um negócio cresça se você não desenvolver essa habilidade.
Exato. Outro ponto fundamental, gente, é que um empresário, ele deve saber liderar. Afinal de contas, gente, eu sempre falo para vocês que a empresa, ela é reflexo do dono. E se o dono não for um bom líder, ou ele aprende, ou ele precisa contratar alguém que tenha essas habilidades e faça isso por ele, ou ele precisa encontrar um sócio que tenha as habilidades complementares, né, que faltam para ele. Então, assim, entendido o que é perfil comportamental e falado dos exemplos, você saberia me dizer qual é o seu perfil comportamental predominante? Gente, para explicar um pouco melhor, eu vou usar o conceito da metodologia DISC. A metodologia DISC, ela é uma das mais conhecidas e difundidas no mundo. Então, assim, DISC é a sigla com as 4 iniciais dos perfis utilizados dentro dessa metodologia, que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Como a sigla DISC é uma sigla em inglês, o S do DISC, ele significa steadiness, que traduzindo para o português é a estabilidade, ou o conforme, né? E qual a característica principal de cada perfil? Por exemplo, a dominância. Ela quer exercer o controle sobre tudo e todos, ela quer predominar em todas as situações. Aí vem a influência. O influente, ele quer influenciar uma ação, ele quer persuadir as pessoas. Aí vem a estabilidade, que é manter-se constante ou estável. E aí também vem a conformidade, que é agir de acordo ou conforme. Mas assim, como a gente está falando de centralização de atividades, minha gente, eu vou dar ênfase apenas a 2 desses 4 perfis, porque são os perfis que têm mania de centralizar tudo, né, gente? O primeiro perfil que nós vamos analisar, e gente, esse cara ou essa cara, eles são experts em querer centralizar tudo. A gente está falando do fator conformidade. E quais são as características desse perfil tão peculiar, né, que não gosta de dividir as coisas com ninguém? Gente, a conformidade, ela indica como você lida com as regras e com os procedimentos. Então já dá para ver a complexidade desse perfil, né, que ele é todo cheio de procedimentos. As pessoas com alta intensidade nesse fator, elas apresentam altos níveis de precisão, elas não gostam de revelar temas sobre si. Sabe aquela pessoa mais introspectiva? Elas são pessoas mais lógicas, elas são analíticas, elas são racionais, elas pensam de forma sistemática, elas se baseiam sempre em fatos e ele é cauteloso na hora de tomar decisões. Eles gostam de regras claras, bem definidas, sempre na hora de executar um trabalho. Então, gente, esses seres da conformidade, eles sentem muito prazer em executar tarefas que necessitem de perfeição. E eles também adoram trabalhar com pessoas disciplinadas, né? Não botam um indisciplinado para trabalhar com um conforme lá que vai dar morte, no mínimo, né? E tem mais, gente. Eles evitam ao máximo ser o centro das atenções. Sabe aquele cara dos bastidores que não gosta de aparecer? Sim, é um conforme. Eles são muito mais formais e muito mais reservados e mais focados que os outros perfis. E também tem outra, eles odeiam o improviso, mas eles podem ter muito êxito num projeto se, por exemplo, eles fazem uma dupla com uma pessoa mais informal e criativa. Aí, gente, é só sucesso, né? Então, assim, gente, como que funciona? Sempre tem alguém na sua equipe com características que te faltam no teu perfil, que são as características complementares que você precisa. E aí você vai ver que o nível do sucesso do trabalho vai ser outro, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos otimizar as coisas aí, né? E tem mais, gente. Esse perfil, ele costuma ser exigente demais consigo mesmo. É o chamado perfeccionista, né? Quem nunca viu um perfeccionista na frente, né? E isso pode atrapalhar um pouco a entrega dele no trabalho, a entrega de resultados, porque ele sempre vai achar que o que ele tá fazendo não tá bom.
e aí não é suficiente. E isso pode travar o processo de ação dele. E como esse ser conforme, né, complexinho assim, ele pode se desenvolver melhor. Ele pode aprimorar os seguintes fatores na pessoa dele. Então, assim, ele tem que treinar ser menos exigente consigo mesmo e com os outros. Ele deve valorizar a diferença entre todos os indivíduos. Ele deve ser menos crítico com ele mesmo. E assim, se concentrando mais em fazer o que precisa ser feito, do que fazer tudo com extrema perfeição. Olha aí uma característica bem peculiar do centralizador, né? Ele acha que ninguém faz as coisas bem como ele faz, porque ele é perfeito, e aí ele não quer dividir as tarefas, né? Porque ninguém vai saber fazer igual. Então, assim, e também ele tem que valorizar mais as pessoas envolvidas no processo. Outra característica bem importante, né, que ele não dá muito valor. Ele também deve dar mais valor para trabalho em equipe, menos valor para o trabalho que ele faz sozinho. E assim, como que a gente identifica um conforme? Sabe aquele que ele não quer, ele participa de um trabalho de grupo e aí ele pega as atividades de todo mundo. E aí ele quer fazer tudo sozinho. Então assim, gente, se você vir um grupo de trabalho, fazendo um trabalho em equipe, só um executando as tarefas, pode ter certeza que ele é um conforme. Com certeza, sem sombra de dúvida. E aí também, assim, ele deve se atentar mais às necessidades e os sentimentos dos outros. Ele tem que aceitar mais ajuda, aprender a delegar tarefas ao invés de centralizar tudo em si. Os seres conformes, eles não sabem delegar, eles acham que eles podem fazer tudo sozinhos. Mas, gente, eles só acham, né? Porque é humanamente impossível uma pessoa fazer tudo sozinho, né? Então, assim, ele tem que ser menos perfeccionista, ele tem que ser menos exigente, com questões que não têm grande importância. E aí, assim, gente, cada perfil comportamental, eles também têm os seus medos. E quais são os medos, né, de quem tem esse perfil conforme? Ele tem medo de cometer falhas e sair de dentro das normas, que ele adora seguir uma regra e uma norma. Ele não admite a possibilidade dele não ter pensado em todas as possibilidades quando ele vai executar uma tarefa. Críticas ao seu trabalho, então para ele é uma coisa muito ruim receber uma crítica. Não ter informações suficientes, então ele acha que ele sempre precisa mais alguma coisa para executar uma tarefa. Ele não é um cara que gosta de sair das normas, ou não fazer a melhor escolha, né? Deus o livre, um conforme se dá conta que ele fez a escolha pela opção errada, né? E aonde, gente, esse perfil ele se adequa mais dentro de uma organização? Ele atua com maestria e excelência em funções técnicas em áreas voltadas para a qualidade. Sim, gente, ele é o perfeitinho perfeccionista, então qualquer coisa vai ter um nível de qualidade muito extremo, né? Aí, assim, temas onde precisam de investigação, resolução de problemas. O conforme, ele é muito disciplinado. Então, assim, eles são excelentes em atividades que precisem seguir normas e padrões já pré-estabelecidos, né? Perfeitos. E eles também são perfeitos para trabalhos que precisem de análise sistemática e organização de informações precisas. E aí, Simone, eu sou uma pessoa com alto nível de conformidade no meu perfil. Isso significa que eu não vou ser um bom empresário? Gente, longe disso, tá? Não é isso, não entendam dessa maneira. Mas o que você precisa? O conforme ele tem várias características boas para ele ser um empresário. Só que ele vai precisar, para gerenciar uma empresa, desenvolver outras habilidades que não são habilidades naturais do perfil de um conforme, ou ele vai precisar arrumar um sócio que tenha essas habilidades, ou um gerente muito de confiança que tenha essas habilidades, né, para conseguir complementar as falhas. E aí, como que ele pode desenvolver isso?
Ele pode desenvolver isso através de treinamentos, ele pode contratar um coach, um mentor para ajudar ele. Gente, a única coisa que não pode é você achar que nasceu assim e vai morrer assim. Sabe aquela música famosa lá do Dorival Caymmi? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Gente, vocês já viram que a minha habilidade de cantar é zero, né? Então vamos deixar isso para o Dorival Caymmi, para todos os cantores que fazem sucesso. E eu vou continuar aqui ensinando gestão empresarial para vocês, né? Senão eu vou morrer de fome. Então, gente, acreditem, nós somos seres mutáveis. Nós somos sim, tudo é possível mudar, mas a gente precisa querer mudar. A gente precisa correr atrás da mudança que a gente quer. E a gente precisa agir em direção a essa mudança. Por exemplo, eu vou contar para vocês mais uma historinha da minha vida. Eu tenho boas histórias para vocês rirem assim das minhas tragédias. Para vocês entenderem como é possível a gente desenvolver habilidades que não são naturais ao nosso perfil. Então, gente, desde criança, eu nunca gostei de escrever. Eu detestava fazer redação na escola. Eu fiz faculdade, pós-graduação, MBA, eu tive que fazer 3 TCC, gente, que são aqueles trabalhos dos infernos, trabalho de conclusão de curso. Pense na tortura, né? Meu Deus, tipo, depois do último que eu fiz, eu jurei, eu falei, gente, eu nunca mais vou fazer um curso que precise fazer TCC. Sabe? Eu não quero mais essa porra aí, tipo, na minha vida, porque eu perdia muito tempo. Gente, eu traumatizei, sim, porque era muito difícil pra mim. Sabe aquele tipo de pessoa que chora em cima do teclado porque não consegue fazer um negócio? Gente, essa era eu. E por quê? Porque escrever, sintetizar ideias, passar um pensamento com clareza para o papel não é algo do meu perfil, gente. Meu perfil é da pessoa comunicativa, falante, que tem raciocínio rápido, tomada de decisão rápida. E para quem tem essas características, escrever parece algo incompatível. Eu não consigo sintetizar, não conseguia, né, sintetizar uma ideia e colocar no papel. E aí, desde abril de 2020, quando eu criei a minha continha comercial lá no Instagram e eu decidi que eu ia ensinar gestão empresarial para vocês, eu tive que desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque escrever bem é algo muito importante para o meu novo negócio. E aí, se eu não fizesse, tipo, eu ia ter que contratar alguém para fazer, mas assim, quando outra pessoa escreve, nunca fica com aquela essência, né? A mesma coisa que terceirizar marketing. E assim, eu consegui isso de repente? Não, gente, é um processo que eu venho evoluindo dia após dia. Eu tenho estudado muito sobre o assunto e eu também tenho praticado bastante. Todos os dias eu escrevo. Então, assim, não adianta estudar, fazer um curso ou contratar um coach se você não colocar... Gente, tem um mosquito muito chato aqui. Se você não colocar essas coisas em prática, né? Então, é estudar e praticar, estudar e praticar. Da mesma maneira que uma pessoa que não sabe delegar, ela pode entender o porquê que ela não gosta de fazer isso. E ela pode começar aos poucos, né? Para que isso se torne algo mais amigável ao seu perfil. Mas, gente, agora vamos passar para o segundo perfil, que adora centralizar as coisas. Não tanto quanto o primeiro, mas ainda assim ele o faz. E ele é o fator de dominância. O que é o fator de dominância? Ele é aquele que fala sobre o controle e a assertividade. Como você lida com as adversidades e com os desafios. E como são as pessoas do fator dominância? Elas são diretas, são ousadas, são competitivas, elas lutam energeticamente para atingir seus resultados. Essa pessoa, ela acredita que para provar o seu valor ou ser reconhecida, ela deve estar sempre em uma posição de controle e dominância. Sim. Gente, elas são muito focadas no trabalho e elas são determinadas e decididas. O dominante, às vezes ele pode parecer aos olhos dos outros uma pessoa rígida e severa. Por quê? Porque eles têm uma maneira de
se posicionar firme e energética. Eles não tendem a levar muito em consideração os aspectos emocionais e sentimentais. Então, imagina um dominante com alguém mimimi do lado, gente, não vai dar certo, né? Eles não ligam, eles não levam muito essa questão do sentimento, né, nos relacionamentos. E para um dominante, gente, o desejo de ganhar, ele é muito mais forte, muito mais intenso do que o medo de perder. Então, assim, ele é aquele bem competitivo mesmo. E aí, me contem, quem está se identificando com esse perfil? Eu garanto que muitos, né, gente? E quais são as principais características desse perfil? Eles gostam de desafios, eles são focados em resultados e objetivos, eles precisam de autonomia. Sim, gente, um dominante, ele odeia receber ordens, odeia. E também eles precisam visualizar oportunidades em todas as coisas que eles estão fazendo, oportunidades de crescimento. Então, assim, nada desmotiva mais um dominante de que quando ele não pode perceber essas oportunidades dentro do seu negócio, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, assim, com esse perfil, eles se sentem muito confortáveis para assumir posições de liderança. E eles também lidam muito bem com situações de pressão, onde é necessário decidir rápido. Lembra que lá no começo eu falei, tem gente que não gosta de trabalhar sob pressão e tem gente que gosta? O dominante, ele se dá muito bem nesse ambiente que ele trabalha sob pressão. Mas até agora, em nenhum momento eu falei para vocês em que momento ele é centralizador, né? Porque se ele é um bom líder, por que ele é centralizador, né? Faz sentido? Mas, o porquê que ele é centralizador? Porque ele não tem paciência. Então, ele quer as coisas tudo para ontem, ele não sabe esperar. E aí, ele acaba fazendo tudo sozinho, ele acaba tomando todas as decisões sozinho, né? Porque ele simplesmente não tem paciência para esperar. E aí, gente, quais os comportamentos que esse ser dominante ele pode desenvolver para melhorar? Então, assim, ele pode ser mais autoritário, mais paciente, que é o que eu falei, né? É aonde ele centraliza as atividades, que aí ao invés dele delegar, ele acaba fazendo tudo sozinho. Ele pode ser mais conciliador, ele pode estar mais aberto à ideia e opiniões dos outros, porque ele também gosta de tomar todas as decisões sozinhos, né? As ideias são todas dele. Ele deve não impor só as suas ideias, né? Ser mais cuidadoso ao explicar o porquê de sua proposta e não querer jogar a goela abaixo para as outras pessoas. Buscar consenso entre integrantes da equipe, né? Não tomar as decisões sozinhas. Ele pode ser mais cauteloso com seu tom de voz e com a sua linguagem corporal, já que o aspecto dele, né? A maneira como ele se porta, pode demonstrar agressividade. Ele pode aperfeiçoar habilidades interpessoais e agir com mais empatia. Assim, a pessoa que tem esse perfil, ela não é muito empática, né? Ser mais acessível e flexível. E aí, essas são as características onde ele pode melhorar, né? E quais são os medos desse dominante? Sim, o dominante, ele é todo poderoso, né? O rei da floresta, mas ele também tem os seus medos. E quais são? Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de perder o poder e a autoridade dele, ele tem medo de perder a autonomia e liberdade de ação. E, gente, esse que eu vou falar agora, eu acho que é o principal, né? Deve ser a morte para um dominante ter que se submeter ou subordinar-se a alguém, né? Imagina um dominante recebendo ordem o dia inteiro. Aí mais perder posição para outra pessoa, porque sim, ele é muito competitivo. Ter que reconhecer os próprios erros também é muito difícil para ele. E como esse perfil, ele se adequa melhor dentro de uma empresa? Onde buscar resultados
seja a prioridade da posição. Ou fechar novos negócios, ou atingir metas desafiadoras. Então, assim, esse perfil, ele tem muito mais um perfil adequado para ser um gestor e ir atrás e correr atrás para o sucesso da empresa do que os outros. Só que ele tem que cuidar no sentido que ele quer tomar todas as decisões e ele acha que sempre está certo e ele não quer compartilhar, né? Não quer ouvir os outros. Então, nesse ponto, ele tem que tomar muito cuidado, né? E ele também é muito bom em funções que exijam entusiasmo e autoconfiança. E aí, gente, quem se identificou com esse perfil? Vão me contando aí nos comentários. E assim, se eu sou de um determinado perfil, significa que eu deva ter todas as características dele, porque eu listei um monte de características, né? Mas não, significa assim, a gente tem o perfil dominante, né? Então a gente tem um pouco de característica de cada perfil, mas tem um ou outro que eles vão se sobressair. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é o que você tem mais pontos, é o que é o teu perfil dominante, sendo que você pode ter características dos 4 perfis. Mas assim, se você tem dúvida e se você quer conhecer mais sobre o seu perfil e se você acha que você pode se desenvolver, né? Você pode buscar um profissional que trabalhe com análise de perfil comportamental. E aí você vai fazer um teste, vai ter a devolutiva de como você é. E, gente, eu já fiz teste de perfil comportamental e funciona assim, parece que a pessoa vai te dar devolutiva, parece que ela te conhece desde bebezinho, assim, porque ela vai descrevendo as suas características, né? E aí você vê, né, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um bom gestor empresarial. E aí, se você conseguir desenvolver essas habilidades, muito bom. Se você não conseguir, você contrata alguém que tem essas habilidades para não deixar a tua empresa capenga, né, gente? Agora sim, eu falei dos perfis comportamentais, né? Mas lá no início do vídeo, eu falei para vocês que eu ia falar 2 pontos. E um era o perfil comportamental e o outro é aquele cara que não delega as atividades porque ele simplesmente não confia nos funcionários. Exato. Tem pessoas, gente, que a todo momento elas acham que elas vão ser enganadas, ou roubadas, ou passadas para trás. E aí vai. E, gente, da onde que pode vir esse medo? Uma das possibilidades é que esse medo venha de crenças que você possa ter adquirido pela educação que você recebeu ou também por vivências que você experienciou durante toda a sua vida. E aí, assim, para ilustrar esse caso, a gente, assim, nós somos como nós somos uma folha em branco, tá? À medida que a gente vai se relacionando com outras pessoas, vai interagindo ou a maneira como a gente se deixa influenciar, a gente vai escrevendo o que a gente é nessa folha em branco. E isso pode ser assim, tanto características que se desenvolvem para o bem ou características que se desenvolvem para o mal. E aí, nesse processo todo, a gente pode incluir um negócio que se chama crença limitante. Sim, durante esse processo a gente pode adquirir algumas crenças e a gente nem se dá conta disso, né? De maneira bem resumida para vocês, eu posso falar que crenças limitantes são as interpretações e pensamentos que nós assumimos como verdade e que nos impedem de desenvolver algumas competências, habilidades e até mesmo emoções. Gente, essas crenças, elas são concepções falsas, ou às vezes ela tem só uma parcela de verdade, mas elas limitam as pessoas a se esforçar para liberar delas. A pessoa acredita naquilo piamente e ela não quer mudar simplesmente por causa daquela crença. Então, assim, por exemplo, em algum momento da sua vida, alguém pode ter te roubado descaradamente. Aquele caso que o funcionário desvia dinheiro, que desvia estoque. E vale lembrar, assim, uma crença ela pode ser instalada ou por repetição ou por alto impacto emocional. Então, assim, no caso onde você é roubada, a gente considera que é um alto impacto emocional. Por quê? Porque você sofreu um trauma em relação àquilo.
Quando uma crença é instalada por repetição, ela pode ser assim, como exemplo. Você ouviu dos seus pais desde criança, desde a sua infância, que você não deveria confiar em ninguém, que todas as pessoas elas são desleais, que ninguém presta e muitas outras frases. Outro ponto é que a TV com seus noticiários relatam desgraça o tempo inteiro. A todo momento você presencia, né, pessoas sendo lesadas e passadas para trás. E, gente, fatores como esses dois que eu citei, eles estão presentes na nossa vida durante anos e eles podem instalar uma crença em você mesmo sem você perceber. E mesmo se você não tenha vivenciado tal situação. Nunca ninguém te roubou, mas de tanto você ver desgraça alheia por aí, você acredita naquilo. E aí, você se identificou como detentor dessa crença também? Mas, Simone, isso tem solução? É óbvio que tem, gente, tudo tem solução. Mas assim, primeiro você precisa olhar para dentro de si, você precisa entender de onde vem essa crença, qual que é a origem dela. Só depois você vai poder tomar alguma ação necessária para se livrar dela, né? E aí, gente, eu vou falar para vocês que até alguns anos atrás, assim, eu tinha várias crenças limitantes. E não era nenhuma crença relacionada a ser enganado ou não, mas eu tinha minhas outras crenças limitantes. E, gente, a sensação que a gente tem quando a gente se liberta de uma crença dessa que ela te bloqueia e ela trava vários processos de evolução na nossa vida. Gente, é uma sensação tão boa que nem Mastercard paga, viu? É muito bom de verdade. E assim, para hoje, né? Qual que é a minha reflexão depois de tanta falação, né? Assim, ser centralizador, gente, não é uma opção para um empresário que quer ter sucesso na sua vida e na sua empresa. Definitivamente não é. Por quê? Porque se você centralizar, você não vai se dedicar suficientemente às atividades estratégicas que vão desenvolver a sua empresa, que vai te dar lucro. Ou assim, se você fizer tudo isso, vai chegar uma hora que você vai surtar e você vai adoecer, né? Então, gente, se você se identificou com algum dos pontos que eu mencionei durante esse vídeo, é hora de você parar para refletir, né? O que você vai fazer para reverter essa situação e mudar os seus comportamentos. Estamos combinados? Essa vai ser a atividade desse vídeo de hoje. Então, você vai identificar algum ponto que você possa melhorar e agir na direção dessa melhoria. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários, me chamem lá no Instagram e até o próximo vídeo. Um abração a todos!